Fala, meus queridos e minhas queridas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo está tudo ótimo. É aniversário da minha mãe. Dê parabéns para minha mãe. Senhora Laline, parabéns para você. E eu que ganho presente. Aniversário da minha mãe e eu que ganho presente. O James Manuel gravou um vídeo comentando acerca da pós-modernidade e o abandono da tese da industrialização. Achei excelente, certo? Achei excelente o vídeo. A gente vai reagir a esse vídeo. Antes de começar, eu quero só mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu apresentar aqui a tela. Ricardo Russell, que é um pseudônimo de um professor de história da Universidade do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso? Mato Grosso do Sul? Eu acho que é Mato Grosso do Sul. Não sei se estou falando bosta, se é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, mas eu acho que é Mato Grosso do Sul. O Ricardo, o nome dele é Ricardo Oliveira, ele tem livros sobre a história do ateísmo, etc e tal, e ele fez uma denúncia muito importante. Nessa semana que passou aí, a governadora do PT do Rio Grande do Norte, eu estou só lendo o texto, sanciona uma lei do deputado do PL, né, do Partido Liberal, para incluir a Bíblia como conteúdo de ensino público. Ele aponta, que barbaridade. Veja, isso é inconstitucional, a gente tem que dar a interpretação correta do que significa inconstitucionalidade, fazer a crítica exata à governadora do PT e apresentar a tese de que precisamos de partidos que não fazem esse tipo de conchavo, não aceitam esse tipo de relação e de violação da Constituição do seu país. Na Constituição do seu país está escrito que é proibido subvencionar igrejas, e a gente tem que dar a interpretação correta, estimular que o povo tenha essa interpretação de que é proibido subvencionar, seja direta, seja indiretamente. Se você está criando uma lei, eu não li a lei ainda, e também não me interessa fazer essa leitura agora, mas a gente tem que ter essa perspectiva pública muito clara. Se você tem uma lei que vai obrigar servidores públicos a darem aula de religião, você vai ter que pagar o servidor público para dar aula de religião. De certa forma, você está subvencionando a igreja. E, portanto, isso é errado. Ou você está subvencionando a divulgação religiosa. A divulgação religiosa tem que ser privada. Isso nasceu desde o surgimento da República, graças aos positivistas. Agradeço ao positivista hoje. Obrigado, positivistas. E quem fez isso na Rússia foi um camarada chamado Vladimir Ulyanov, certo? Lenin acabou instaurando a laicidade, a separação entre igreja e Estado. Você quer professar sua religião, você professa a sua religião sem que alguém te pague do Estado para que você faça isso. Dito isso, vamos fazer a reação ao vídeo interessante do Jones Manuel. Jones Manuel, deixa eu colocar aqui, está aparecendo ele em tela? Ainda não, certo? Aqui, pós-modernismo e sociedade industrial, a grande mentira. Já o título é muito bom. Salve, camaradas. Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é pós-modernismo e sociedade. Respondendo ao Jones, tudo bem. Tudo bem, Jones. Tudo bem. Espero que esteja tudo bem com o senhor também. Sociedade pós-industrial. Vou acelerar a grande mentira. Pam, pam, pam. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, tá? Me diga se o áudio tá bom, 1.5 tá bom. Aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada. Camaradas, eu tô fazendo um doutorado, né? E aí tem até um vídeo no canal porque resolvi fazer doutorado. Coloca aí na tela, Max. E aí, esse semestre que passou, eu paguei uma disciplina modernidade e pós-modernidade com o professor Aruan, grande professor, inclusive. Um abraço para o professor Um colega ali reclamou de 1.5. Me diga se tá bom 1.25. E nesse debate sobre modernidade e pós-modernidade, a disciplina do doutorado, eu acho que eu falei mestrado, né? Enfim, na disciplina do doutorado, a gente teve que escrever um artigo, né? De conclusão da disciplina, o que é comum, sabe? No mestrado, no doutorado, você faz a disciplina, normalmente você faz prova, faz artigo de conclusão, né? E aí eu desenvolvi um artigo de conclusão da disciplina que a ideia é muito boa, mas ficou mal executada, né, gente? Porque é isso, né? Artigo de conclusão de disciplina, uma doideira, você tá fazendo um bocado, e viagem, e trabalho, e família, e não sei o que e tal. Mas aí, qual foi a ideia que eu desenvolvi? Maxwell, que corrigiu o artigo, Maxwell disse que a ideia ficou muito boa. Ele até falou que eu precisava desenvolver isso melhor depois, num artigo mais robusto, ou num livro, mas nunca vou desenvolver, não. Nem vou publicar, mas é isso. Acho que a ideia ficou interessante. Qual é a ideia básica? Eu busquei mostrar no artigo que no Brasil se formou uma agenda
nacional, que era disputada por diversas classes, frações de classe, grupos sociais, partidos políticos, movimentos. É uma agenda que eu chamei de nacional produtivista. A ideia de que no Brasil, desde a virada do século XIX para o século XX, começa a se desenvolver reflexões de que o Brasil, embora tenha uma independência política, né, do ponto de vista jurídico-político, era um Estado soberano, na prática o Brasil não tinha soberania nacional de fato, né? Uma reflexão que ia para o conceito de soberania para além da dimensão política e jurídica, pensando na soberania na dimensão econômica, na dimensão de capacidade de defesa, na dimensão cultural, na dimensão de produção teórica, de identidade nacional e por aí vai. Então você percebe que nas primeiras décadas do século XX, há todo um mal-estar em vários intelectuais brasileiros, minoritários, é verdade, mas que vão refletir sobre o Brasil não ser, de fato, um país autônomo, né? Então aí se destaca, por exemplo, o Manuel Bonfim, o Alberto Torres, o Álvaro Bomilcar, com algumas especificidades, o Oliveira Viana, enfim, um conjunto de intelectuais que está debatendo o fato de que, a gente não é de fato soberano, a gente não... Veja como é interessante. O Jones Manuel conhece bastante de história do Brasil. Foi uma coisa que ele fez que, em certo momento, eu até critiquei o Jones por causa que quando ele disse que ia começar a estudar quer dizer, começar a estudar não, mas aprofundar no estudo do Brasil, ele meio que jogou um shade da galera que estuda outras paradas, né? Que estuda outras coisas. Ou estuda a União Soviética, estuda, sei lá, o que está acontecendo na Coreia. Esse shade é sacana. Mas o fato de que há uma importância e há uma... E ele puxa isso, né, que para a gente discutir Brasil, pautar Brasil, falar de Brasil, conhecer o Brasil, saber sobre a história do Brasil, pô, isso é legal pra cacete. Então, assim, tirando o shade, que não tem para quê, né? Porque cada um pode ir se complementando, o fato dele puxar a história para o Brasil, a gente, vamos debater mais Brasil, isso é muito importante. Ele está fazendo por conta dele, chamar as outras pessoas para fazer isso também é interessante, mas também não precisa jogar shade na galera, né? Mas, porra, parabéns para ele, a quantidade de estudo que ele vem fazendo acerca do Brasil, isso é legal mesmo. Está fazendo uma construção autônoma de Brasil. Isso vai se aprofundando no decorrer do século XX, né, com o movimento tenentista, aparece lá muitas demandas por soberania nacional, denúncia do imperialismo, da escravização do Brasil por empréstimos externos, né, a bancos estrangeiros. Isso também cresce com a fundação do Partido Comunista no Brasil, em 1922, e ganha um sentido, por assim dizer, mais sistemático a partir da Revolução de 30. Então, qual foi a ideia que eu defendi? Que não é absolutamente nenhuma novidade. Em 1930, 1980, era consenso, um grande consenso nacional, que o Brasil não era, de fato, um país soberano, e alguns chamavam de país semicolonial, outros de país colonial, outros de país dependente, outros falavam que o país era um país pré-capitalista. Enfim, havia várias formas de chamar o Brasil, mas assim, havia um consenso que o Brasil não era, de fato, um país autônomo, e para garantir essa soberania, de fato, era necessária a transformação produtiva, dado que só a soberania política, jurídica, formal, não garante uma verdadeira soberania nacional se você não tem indústria, se você não tem capacidade produtiva, se você não tem infraestrutura, se você não tem tecnologia. Então, desde o Partido Comunista até os trabalhistas, passando pela direita tecnocrática que existia no Brasil, uma direita nacionalista, e por aí vai, todo mundo disputava uma agenda, né, que no pós-Segunda Guerra Mundial ganha o nome de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Esse termo é generalizado no mundo inteiro, só que já estava em debate, já estava em disputa no Brasil antes da Segunda Guerra Mundial. Só que no pós-Segunda Guerra todo mundo passa a usar os termos desenvolvimento e subdesenvolvimento, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, e a questão central da agenda política é enfrentar o subdesenvolvimento. Então, é por isso que você pega os grandes autores do século XX, bicho, tá todo mundo falando disso, né? Todo mundo. Assim, é muito difícil você pensar um grande autor ou autora do século XX que em algum momento da vida dele não debateu o desenvolvimento e subdesenvolvimento, né? Que foi a forma como esse debate que já estava rolando no Brasil foi traduzido. O que acontece? A gente perde, né, do ponto de vista de objetivo estratégico, a ideia do Brasil ser um país com uma soberania de fato, isto é, uma soberania econômica e produtiva no âmbito do sistema imperialista, né, da divisão internacional do trabalho. E aí, quando vem a agenda pós-moderna, e aqui vem a tese central do artigo, essa agenda pós-moderna surge formulada dos países centrais do... Tá, ele fez uma longa introdução, né? Tomou aqui mais ou menos uns 5 minutos para fazer uma introdução para dizer que na altura do século XX você tinha uma discussão relacionada com a compreensão da economia e o papel do Brasil na economia internacional, né? O papel do que ele vai chamar consistentemente aqui no vídeo todo de divisão social do trabalho. Para além da introdução ser longa, né, apresentando
pensadores, movimentos intelectuais diferentes e tal. Para além da apresentação, a síntese da fala dele poderia ser sintetizada da seguinte forma. Nesta época, nós tínhamos um debate de economia e qual é o papel do Brasil no centro da economia global. E que isso vai sair da pauta quando entra no Brasil o pensamento pós-moderno. E é interessante que, assim, eu faço muitas críticas ao pensamento pós-moderno distante da teoria marxista. Distante da teoria marxista no seguinte sentido. Por exemplo, quando o Lukács vai fazer a avaliação do problema do irracionalismo, na altura do século XX, que vai dar no nazismo alemão, ou no fascismo alemão, o Lukács, ele tenta mostrar com muita clareza como o desenvolvimento econômico tardio desses países no ingresso do processo de colonização global, né, Itália e Alemanha, como eles terem ingressado tardiamente, os deixa mais vulneráveis para o processo de adoção da via fascista de fazer política, certo? Então, ele, num pensamento marxista propriamente dito, passa-se muito tempo falando das questões econômicas antes da gente falar exatamente da esfera da intelectualidade, ou seja, do que os pensadores estão produzindo, ao fim e ao cabo. Então, a exposição do Jones é muito interessante, porque ela está muito mais próxima do marxismo do que as críticas que eu faço ao pós-modernismo, porque eu não estou debatendo em relação às origens, mas em relação aos resultados, certo? Tem uma mudança de foco, e o foco dele está muito mais próximo do marxismo do que eu, quando ele faz esse tipo de exposição que ele fez aqui. Não estou dizendo que a avaliação dele é perfeita, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é o foco na economia é sempre uma questão marxista. O foco na economia como objeto de análise para entender, inclusive, a produção espiritual, né? Eu estou usando espiritual sempre como quando eu falar isso em vídeo. Eu estou sempre falando sobre elaboração de conhecimento, produção mental, produção artística, etc, etc. Então, a produção espiritual fica vinculada à explicação da produção espiritual à explicação das causas materiais relacionadas com esse tipo de processo. E aí o que ele vai dizer, na sequência, é que a Europa passava por um movimento material específico, que criou uma subjetividade em cima desse movimento material e que a gente importou essa desgraça criticamente, que é uma coisa que eu sempre digo aqui, né? Que é muito engraçado que a gente fica falando, a gente adota, algumas pessoas na universidade adotam o viés pós-moderno sempre, muitas vezes para dizer assim, ai, como eu sou decolonial, como eu sou separado da Europa. E aí você vai ver na bibliografia do cara, a bibliografia do cara é toda europeia. É a ironia da coisa, né? Ele vai mencionar isso aqui. Seja como for, eu queria só fazer esse adendo, porque assim, o vídeo dele ficou interessante, eu acho que eu teria pouca coisa para acrescentar, então eu vou deixar ele falar bastante. O capitalismo, nos países europeus, fundamentalmente, ela surge sem conexão nenhuma com o que estava sendo debatido, o que estava em disputa, o que estava em formulação na periferia do sistema capitalista, e a agenda pós-moderna ajuda a colocar nas sombras o que foi a grande questão do Brasil no século XX, que foi reforma agrária, industrialização, enfrentamento ao imperialismo, controle do capital estrangeiro, lei de remessa de lucros, nacionalização dos setores estratégicos da economia, fortalecimento e defesa da cultura nacional, garantir o fim da fome, educação de qualidade, uma nova universidade necessária, como chamava Darcy Ribeiro, inclusive para enfrentar o subdesenvolvimento. Um pequeno adendo, que não tem nada a ver com o vídeo. Como é que vocês conseguem assistir vídeos sem ser 2 vezes? Como é que vocês conseguem assistir meus vídeos sem ser adiantado 2 vezes?